Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de dor crônica. Dor crônica é aquele tipo de dor que já ultrapassou um tempo maior que 3 meses. E por que é importante você entender a cronologia, o espaço do tempo da dor crônica? Porque quando a gente entende que a dor pode ser gerada na ausência de lesão, doença ou inflamação, o nosso tratamento muda completamente, os nossos resultados mudam completamente. Veja bem, se você é um indivíduo saudável, que não tem uma doença reumática, uma espondilite anquilosante, um lúpus eritematoso sistêmico, uma artrite, gota, doenças reumáticas em geral, o seu corpo é capaz de cicatrizar qualquer lesão, controlar qualquer inflamação e até entrar em remissão de muitos tipos de doenças que podem te causar dor. Isso quer dizer que depois de 3 meses, a sua dor, mesmo que ela esteja no joelho, mesmo que ela esteja no ombro, mesmo que ela esteja no cotovelo ou na coluna, a responsável pela sua dor não é mais a região que dói. Tá doendo o joelho, não é mais por causa do joelho que está doendo, se já passou de 3 meses. E aí eu quero te convidar a entender a dor de um outro aspecto, por um outro prisma, por um outro paradigma. Existem dores que começam sem você ter tido uma queda, um trauma ou um acidente. É importante você entender esse tipo de dor, porque a gente chama esse tipo de dor de inespecífica, sem relato de trauma, né? É uma dor que não tem uma origem detectável. Então, muitos profissionais acabam falando para você assim: venha para o meu tratamento descobrir a causa da sua dor. Só que a sua dor não tem causa. A sua dor tem influências. E as principais influências da sua dor estão no movimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui prático, que seria o exemplo de uma dor no pescoço. Se eu, por exemplo, semana passada eu estava com torcicolo. Eu estava com torcicolo na quinta, na sexta e no sábado até meio-dia. No sábado até umas 18 horas. O meu pescoço, ele não inclinava para a esquerda, ele não rodava para a esquerda, ele só rodava para a direita, inclinava para a direita, olhava para cima, olhava para baixo, fazia o avanço da cabeça e fazia o recuo da cabeça. Meu pescoço estava com 8 movimentos, sendo 2 deles bloqueados. Eu não tinha capacidade de inclinar para o lado esquerdo nem de rodar para o lado esquerdo. Eu estava torto, eu estava com torcicolo. E aí, se eu não tivesse conhecimento, eu ia bater numa emergência. Eu estava fora da cidade, eu estava em Belo Horizonte. Eu ia bater numa emergência, pedir para ser medicado, iam investigar, iam fazer exames de imagem no meu pescoço. E todo aquele processo que você já deve conhecer se você é meu seguidor há muito tempo aqui. Qual que é o problema disso? O problema é que quando a gente faz, eu tenho 33 anos, quando a gente faz um exame de imagem, a gente já acha alterações nele. A gente vai achar hérnia de disco, abaulamento discal, protusão discal, espondilodiscoartrose, artrose, discopatia degenerativa, a gente vai achar degeneração discal, redução da altura discal, a gente vai achar nódulo de Schimoll, a gente vai achar várias coisas no exame de imagem que não tem relação com a dor diretamente, tem relação com a idade que você se encontra. E por que eu estou te falando isso? Porque quando você entende que o exame de imagem já vai vir alteração da idade não compatível com a dor, você não tem o efeito do desespero, o efeito da impaciência, o efeito da ansiedade, o efeito da depressão. Você não tem nada disso. Por quê? Porque quando você entende isso, você não cai no ciclo vicioso da indústria da doença. Você não começa a amplificar sua dor. Existem áreas do seu cérebro, do seu sistema nervoso central, que modulam, que regulam o volume da dor para mais ou para menos. E quando você está sob ameaça de um diagnóstico, de uma preocupação excessiva, de uma ansiedade,
você aumenta o volume da dor. E a dor faz mais barulho na sua vida. A dor começa a incapacitar você. Entende? Se você não tem medo e você enfrenta, você entende que existe uma história natural completamente favorável para o seu problema, você acaba tendo uma margem de recuperação muito maior. Então, pessoal, a gente precisa investigar a dor crônica como se ela fosse aguda. Testar o paciente, testar o movimento do paciente para entender o que estava bloqueado. O fato de eu entender de dor fez com que eu pensasse, o que está acontecendo na minha vida? Olha, a gente está em uma transição na fase da empresa que está me deixando preocupado em certo ponto, ansioso por resolução. A gente está chegando no fim do ano com projetos muito audaciosos para 2023, projetos estes que eu nunca tive na vida e projetos que fazem com que o meu gatilho de ansiedade suba. Eu estou numa fase de vida de transição muito importante e eu estou sendo submetido a uma prova de certificação internacional que eu almejei ao longo da minha carreira inteira. Então, o meu cérebro, ele está detectando essa ameaça, ele está com medo de não realização, ele está com projeção de futuro que pode ser catastrófica caso eu perca na prova, caso o projeto de 2023 não dê certo. Então é natural que toda a minha musculatura entre em um estado de tensão basal e me coloque em um episódio de dor. Porque a dor sem relato de trauma, que é do acidente, ela responde à incapacidade intelectual de lidar com conflitos emocionais. Isso pode ser forte demais para você, que é médico, que é educador físico, que é fisioterapeuta, que é psicólogo. Mas perceba, todas as fases da vida que você teve dor por mais de 3 meses, dor crônica, sem relato de trauma, que é do acidente, alguma coisa estava fora do lugar na ideia de controle absoluto que a gente tem. A gente tem uma ideia de controle absoluto sobre todas as esferas da vida, e quando uma coisa sai do nosso controle e gera uma percepção de ameaça ou projeção de futuro que é catastrófica, a gente tem gatilhos de ansiedade, a gente tem gatilhos de humor depressivo, a gente tem privação de sono, tem preocupação excessiva, a gente entra em estado de alerta e a gente começa a amplificar a dor. E o erro está em buscar um profissional que descubra o que você tem. Porque nesses casos, pouco importa o que você tem. Você entendeu agora por que eu estava com torcicolo. Depois que eu fiz a prova, que eu fui aprovado, a torcicolo diminuiu absurdamente. Eu estou com 0 torcicolo hoje. Hoje é terça-feira, 20 de dezembro. Mas no dia 18 que eu fiz a prova, 18, 17, sábado, não lembro. Foi sábado? Isso, acho que 18. Deixa eu olhar o calendário aqui. Então, no dia que eu fiz a prova, que foi no dia 17, no dia 17 às 18 horas eu estava sem dor nenhuma. Eu recuperei completamente a inclinação para o lado esquerdo, recuperei completamente a rotação para o lado esquerdo. Então, você já entendeu o porquê que eu estava com dor. O grande lance é entender por que você está com dor. Então, eu quero chamar a atenção, por exemplo, para o seu seio familiar. Se você tem dor crônica há mais de 3 meses e você está com a percepção de esforço dado e recompensa recebida na família, seja por reconhecimento profissional, por reconhecimento de você enquanto filho, por reconhecimento de você enquanto nora, sogra, genro, irmão, mãe, tudo isso faz com que seu sistema nervoso fique excitado e amplifique a intensidade da dor. Se você está numa relação de amizade ou amorosa ou conjugal, familiar, seja ela qual for a relação, e você está com a percepção de cobrança externa muito grande, como se você não te desse conta das suas demandas e seu pai está te cobrando e sua mãe está te cobrando e seus pais estão numa ansiedade absurda em relação a você. Você tem um senso de incapacidade muito grande, porque o familiar não deposita fé em você, não acredita que você é capaz de se realizar, que você é capaz de fazer o que é pedido. Os seus pais ficam te infantilizando a todo momento, ou você não julga, ou você julga de forma equivocada
a habilidade que o seu avô, sua avó tem de fazer a coisa sozinho, você acha que é preguiça, que ela não tem limitação nenhuma, que ela quer dengo, que ela quer atenção e por isso está fazendo isso para chamar atenção. Se você, por exemplo, está com um pai que descobriu que está hipertenso e que está com a gordura numa artéria do coração e vai precisar fazer uma cirurgia, ou um pai que, por exemplo, um avô que recebeu um diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, ou diabetes, ou qualquer outro tipo de doença, e você levou ele no médico e ele disse que não vai fazer cirurgia nenhuma, apesar de você reconhecer a necessidade dele operar, e aí você começa a analisar o comportamento do seu pai, da sua mãe, da sua tia, e você vê que é um comportamento incompatível com o restabelecimento da sua saúde. E você se cobra por não ter habilidade de comunicação para fazer com que ele entenda que isso é necessário. Você acha que o modo como você enxerga a vida é o certo e seus pais enxergam a vida de uma forma diferente de você e você acha que isso é errado, né? Você acha que, por exemplo, se aquela coisa não está do seu jeito, vai gerar um estresse, você tem um senso absoluto por controle. E tá tudo bem que eles não entendam isso. Tá tudo bem que eles ajam de uma maneira diferente na qual você acha que seria certo, que seria melhor para ele. Mas as pessoas só mudam por si mesmo. As pessoas não mudam pelo outro. As pessoas precisam muitas vezes de um choque de realidade muito grande. Por exemplo, eu tenho um grande amigo que tem um familiar que toma café da manhã com Coca-Cola, que toma almoço com Coca-Cola, janta com Coca-Cola, é obeso mórbido, sedentário, hipertenso, não toma remédio controlado, teve um ataque isquêmico cardíaco, foi submetido à cirurgia, revascularização do miocárdio, melhorou, prometeu que nunca mais ia fumar, que nunca mais ia beber Coca-Cola, começou a fazer atividade física, parou com 3 semanas, voltou a beber Coca-Cola, voltou a engordar. Para muitas pessoas, o choque de realidade que a dor crônica traz não é suficiente para gerar as mudanças comportamentais e de estilo de vida que são necessários ao tratamento da dor crônica. E se você, por exemplo, outra analogia, descobriu que sua irmã tem Alzheimer, que sua avó tem Alzheimer, que sua mãe tem Parkinson, e você se sentiu obrigado a cuidar deles, porque eles não aceitam cuidadores, e você se sente em parte responsável pela doença, amigo, a doença vem para todos, você não tem culpa de nada, e quanto mais você se omitir ou se supervalorizar a sua vida em detrimento do seu familiar, da sua esposa, do seu marido, da sua mãe, do seu pai, do seu avô, pior você vai ficar. Você vai ficar com mais dor ainda, com mais incapacidade, e aí acontece, como já aconteceu com pacientes meus, de dedicarem a vida a cuidar de um familiar doente, ao ponto de findarem seus relacionamentos, seu casamento, por incompreensão e falta de habilidade na comunicação entre o casal. E o familiar que ela dedicou para se cuidar veio a óbito. E ao vir a óbito, ela se pegou com uma série de doenças iniciais que esse familiar tinha, que essa mãe tinha. E ela começou a se ver num cenário onde a projeção futura dela era catastrófica e até pior do que a própria mãe. E ela se arrepende amargamente da falta de habilidade de comunicação e não ter sustentado o seu relacionamento, e não ter viajado quando poderia, e não ter feito sua parte, entendido o lado do familiar doente, colocado um cuidador para que ela pudesse viver a sua vida. Então, quando a dor crônica ela começa a aparecer, ela nunca vem do nada, ela vem com os primeiros sinais de rigidez, ela vem com os primeiros sinais de dor à atividade física, sem trauma, sem queda, sem acidente. Ela vem com sinais
que você vem negligenciando ao longo do tempo. Quando a dor crônica começa a se instalar, ela se instala desse tamanho. E sua vida é desse tamanho, uma bola gigante. E à medida que a dor crônica vai aumentando, você vai esquecendo de como é viver. E daqui a pouco a dor crônica desse tamanho e a vida está desse tamanho aqui. Você agora vive em função da sua dor. O que é que você deixou de fazer porque te proibiram de fazer por causa da dor? Provavelmente, se você voltar gradativamente para a sua dança de salão, para a sua dança do ventre, para a sua hidroginástica, para o seu pilates, para a sua academia, para a sua caminhada, para a sua corrida, voltar para a sua fisioterapia e for exposto gradativamente aos movimentos que você deixou de fazer por causa da dor crônica, você vai perceber duas coisas. Uma, que esses exercícios não pioram você. Eles até aumentam a dor durante a execução. Mas com o passar do tempo, você vai percebendo que você não está pior, mesmo tendo retomado a sua atividade. E a segunda coisa é que você percebe que se seu problema fosse inflamação, doença ou lesão, teria obrigatoriamente que piorar com o retorno das suas atividades. Repouso não é tratamento. Abra mão do controle absoluto da sua vida. Se movimente regularmente, no mínimo 4 vezes na semana. Beba água, 35 ml por quilo de peso todo dia. Controle o estresse. Controle o estresse. O estresse é o mal do século. O estresse leva à depressão e uma cascata de outros efeitos neurofisiológicos que agravam muito o seu problema. Durma bem. Privação de sono e insônia faz com que o volume da sua dor aumente o tempo todo. Seu corpo não entra em reparo. Seu corpo não entra em habituação, em normalização do sistema nervoso. E é o sistema nervoso que regula a sua farmácia interna. Eu convido você a enxergar a dor crônica de uma forma diferente. Eu convido você a enxergar a dor crônica como a inabilidade intelectual de lidar com conflitos emocionais que têm sido perpetuados em sua vida. Eu convido você a enxergar a dor crônica como um sintoma e não uma doença. Um sintoma de um estilo de vida que você está levando. Um sintoma de uma falta de movimentação que você está levando. Um sintoma de uma sobrecarga emocional que você está passando. Um sintoma de uma ansiedade para retornar ao trabalho. Um sintoma de uma cobrança absurda de seus pais em cima de você, de seu rendimento, de sua performance. Esse convite vai te fazer refletir sobre muitos aspectos e você vai começar a procurar profissionais que realmente cuidam de você, não do seu diagnóstico. Porque muitos pacientes que têm diagnóstico de hérnia, abolamento, inflamação, artrose, tendinite, bursite, melhoram da dor e quando voltam para os médicos e fazem os exames de imagem novamente, eles estão com o diagnóstico lá intacto, continua bursite, continua hérnia. Mas doutor, por que eu estou sem dor agora? Por que eu estou muito melhor agora? Porque a sua dor não era por causa daquilo. Porque se fosse por causa daquilo, sua dor não ia melhorar com movimento, com programa de exercício. Dor crônica não melhora rápido. Dor crônica melhora muito devagar. Pequenos ganhos, grandes conquistas. É uma habilidade de voltar a fazer a unha. Uma habilidade de voltar a vestir uma calcinha, uma cueca sem se apoiar na parede. Uma habilidade de voltar a se abaixar para amarrar o cadastro sem sentir dor. Entende? Quando você enxerga a dor crônica dessa forma, o seu horizonte expande. Quando o seu horizonte expande, você não cai mais em conversa de profissional que te promete cura. Você entende que às vezes sua dor vai melhorar 10% a cada mês durante 1 a 2 anos. E ao final de 2 anos de uma mudança comportamental e de estilo de vida, com a orientação do profissional que você confia, seja ele fisioterapeuta, médico, educador físico, psicólogo, dentista,
você consegue um sucesso terapêutico absurdo. Essa semana a gente deu alta para uma paciente que tinha enxaqueca há 9 anos. Enxaqueca diagnosticada, passada por mais de 10 neurologistas, não só aqui na Bahia. Ela foi para São Paulo, ela foi para Brasília, ela foi para o Rio, consultar neurologistas renomados. E a gente colocou um protocolo de movimento no pescoço e na ATM dela, ao ponto de deixar ela de cabeça para baixo deitada na maca, com a cabeça fora da maca, pendurada contra a gravidade, a favor da gravidade, e ela está completamente sem dor. Quando ela tem um novo episódio de dor, quando ela vê que a dor vai começar, todo dia no final do dia, depois da carga de trabalho, ela vê que a dor vai começar, ela deita e faz seu exercício e controla e fica sem dor. Largou o remédio completamente. Estou dizendo que vai ser o seu caso? Literalmente não. Tem casos que realmente não melhoram com fisioterapia especializada, mas tem casos que você se surpreende com o resultado absurdo que você pode ter em 2, 3 ou 6 meses, a depender do seu caso, tá? Eu espero que eu tenha te feito entender um pouco mais sobre dor crônica. Eu espero que eu tenha te feito entender as influências que a dor crônica leva na sua vida, as consequências que ela gera, para que você não fique buscando profissionais que prometem uma intervenção curativa, e sim profissionais que entendam o todo, porque entender o todo faz a diferença. Profissionais que cuidem de você e não do seu diagnóstico. Não adianta ficar fazendo ventosa, liberação miofascial, massagem, infiltração, ozonioterapia, RPG, pilates, ficar fazendo terapia manual, seja osteopatia, quiropraxia, terapia manual ortopédica. Não adianta, você só vai melhorar com a educação baseada em neurociência, que são conversas, entrevistas motivacionais, terapia cognitivo-funcional, terapia cognitivo-comportamental, conversa, traduzindo, conversa. Você só vai melhorar com uma boa conversa que faça você entender o seu problema e uma boa prescrição de exercícios. Não é contratar um personal e sair fazendo fortalecimento. Não é calçar um tênisinho verdicando e sair correndo pela orla. Não é ficar assistindo no YouTube fazendo alongamento que não é para você, porque o Bambambam dos alongamentos postou uma aula com 10 mil pessoas ensinando os alongamentos para dor. O seu caso é diferente. Sua mãe já dizia quando você era pequeno, você não é todo mundo. Seu caso merece atenção especial, tratamento individualizado. Beleza? Se você tiver alguma pergunta a respeito desse vídeo, de tudo que foi conversado aqui, coloca aqui embaixo nos comentários, clica no gostei para ajudar o YouTube a encaminhar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Clica no compartilhar e manda nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nos stories, me marca. Segue lá no Instagram, @Dr. Caio César SF. Você vai achar conteúdos diários lá no Instagram a respeito de tratamento da dor. Se inscreve aqui no canal do YouTube. E manda sua pergunta aqui nos comentários ou na caixinha dos stories lá do Instagram, que a gente vai ter o prazer em responder a sua dúvida a respeito de dor crônica, né? Que é o carro-chefe de tratamento aqui no consultório há 8 anos, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.